Fique muito à vontade, eu quero compartilhar uma palavra com você muito breve. Vivendo para Deus. Preste atenção nisso. Eu já dei uma volta aí na igreja, quando você vai lá no fundo, e eu sempre fui o aluno que sentou no fundo na escola. E sempre quem senta no fundo são os mais... Não, os mais altos, que os bagunceiros. Que conceito é esse? Não vi ninguém bagunçando lá, estava louvando a Deus. Por conta de ser muito alto, eu sentava sempre no fundo. Mas geralmente a bagunça rola lá mesmo. Então, por isso que eu sento bem na frente hoje. Quanto mais na frente, mais abençoado. Mais perto da cruz, simbolicamente. E aqui junto com o louvor, porque o Senhor habita no meio dos louvores. Por isso que a gente tem que louvar nas celebrações. Então, vivendo para Deus. Quem gostaria de viver intensamente para Deus? Coisas radicais para Deus. Coisas até perigosas que arriscam a sua vida para Deus. O amém foi diminuindo, você viu? Ah, pastor, mas daí se eu vou morrer para Deus? Se morrer por Deus, deixa eu falar para você, eu já tive nessa condição. E é muito mais nobre, muito mais valioso você viver para Deus do que você morrer por Ele. Até porque Jesus já morreu, fez o sacrifício perfeito, para que você tivesse vida e vida em abundância, e pudesse viver o seu dia a dia, o seu tempo aqui na terra, para engrandecer, louvar o Senhor. E isso é um chamado radical. Então eu sei que você está vivendo, a questão é, para quem ou para que você está vivendo? Como povo de Deus, nós devemos viver de uma forma que agrade ao Senhor, que glorifique a Deus, como povo separado para o agir de Deus, porque nós fomos selecionados, nós somos santos, separados, a palavra diz, para viver e representar o reino aqui na terra. Viver para Deus, não importa a sua condição. Se nós somos chamados para esse viver, nós somos chamados, independente das circunstâncias, dos desafios, do país que você nasceu, do governo que está sendo exercido lá, se você é pobre, se você é rico, se você é forte, se você é fraco, se está com muita saúde ou com pouca saúde, o fôlego de vida que nós temos precisa ser vivido para o Senhor. Nós precisamos celebrar essa vida e precisamos repartir essa vida que o Senhor nos deu. Amém? Viver intensamente para Deus, viver a vida que Deus nos deu, para receber 100% do que Ele tem para nós. Pastor, já recebi 10, está bom demais. 50%, uau, 90%. Sabe quem que aceita uma porcentagem menor que 100, ou aceita qualquer coisa para ele? É o inimigo. Ele negocia o que vier, está bom, porque ele é mais que perdedor. Porque a palavra diz que quando nós estamos em Jesus, nós somos mais que vencedores, é isso mesmo. Então Deus tem 100% para nós. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, a partir do verso 1. Quero compartilhar bem rápido essa vida que o Senhor tem para nós, que Ele projeta para nós. O versículo 1 diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Então projete o seu pensamento. Seu pensamento tem a ver com o seu coração. Aquilo que a gente pensa, a gente vai acessando. Se você pensa, você existe, né? A filosofia diz. Mas a forma que a gente pensa, a gente acaba indo nessa direção. E por isso que muitas vezes pensamentos negativos rodeiam nossas vidas e nós ficamos travados nisso. Quando você só pensa que vai dar errado, só pensa que não vai dar certo. E acaba que se cumpre. Ah, é um ato profético. E como mudar nosso coração, nosso pensamento? A palavra está dizendo, portanto, já que Cristo sofreu e pagou esse preço, você também deve armar-se desse mesmo pensamento. Ou seja, está pago a dívida. Você não precisa mais sofrer por isso.
Então projete seu pensamento, o seu coração nisso. A segunda coisa, mude seus hábitos. O que está no passado é passado, o velho homem precisa ser transformado. O passado ele é de pedra, o futuro ele é de barro, e você pode moldar. No versículo 4 em diante, versículo 3, perdão. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, na bebedeira, orgia, farras, ou seja, festa da carne, na idolatria. A idolatria é repugnante, a palavra diz, que é algo que Deus odeia, a idolatria. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Sabe, viver para Deus, viver de forma correta, ofende as coisas e as pessoas lá do mundo. Espera aí, mas você não vai? Espera aí, mas você, até esses tempos você ia, falou assim, mas o meu coração foi transformado, Jesus habita nele, Jesus transforma, preenche, tudo que eu preciso agora eu tenho. Ah, mas eu estou vendo que a sua vida não mudou muito por fora, mas o mundo interior, aqui dentro, há transformação, e por isso há um posicionamento, isso é viver para Deus. O versículo 6 continua, por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também aos mortos, para que eles mesmos, julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. Glória a Deus por essa palavra. Então nós precisamos mudar nossos hábitos, os maus hábitos. E como que a gente muda um mau hábito? Substituindo por bons hábitos. Um bom hábito é sempre falar bem. Falar bem é abençoar. É, pastor, mas é muito difícil falar bem de algumas pessoas. Eu sei, mas profeticamente você fala que ela é uma benção. Aliás, o xingamento do cristão geralmente é isso, né? Vem a bênção de Deus. Ô abençoado. É o tom com que fala, né? Então, a palavra diz para não sair palavras torpes da nossa boca. Na Bíblia, na palavra de Deus, o maior palavrão que você vai encontrar é esse incircunciso. Quando Davi olhou para o gigante, o que esse incircunciso está afrontando o povo de Deus? Isso que é a coisa mais terrível. Estava dizendo, esse que não tem aliança com Deus, está falando o quê? Então nós precisamos mudar maus hábitos. Outro bom hábito é você fazer oração em tudo que você precisa. Um bom hábito é você orar pelas pessoas, orar por si mesmo, falar com Deus o tempo todo. Falar com Deus é essa oração. Ou a terceira coisa, proteja seu pensamento, mude seus hábitos, cuide da sua vida no céu e cuide da sua vida na terra. Cuida da sua vida no céu, cuida da sua vida na terra. Isso é projetar o seu futuro. No versículo 7 diz assim, o fim de todas as coisas está próximo. Uau, está falando do céu, está vindo. Portanto, sejam criteriosos, estejam alertas, sóbrios, dediquem-se à oração. O primeiro pecado da humanidade, queridos, foi exatamente contra o céu, o pecado da desobediência. Deus tinha dado uma ordem e o ser humano pecou. Então o fim de todas as coisas está próximo. A palavra está dizendo, não é quase todas as coisas, são todas as coisas. Então a gente precisa estar alerta, a gente precisa ser seletivo com quem a gente anda, nas mesas que a gente senta, o que a gente projeta, o que a gente está gastando na nossa vida. Isso você está projetando o céu. Você precisa focar naquilo que é eterno, viver com o propósito de fazer diferença na eternidade. A palavra sobre nós é expansão do reino de Deus, e isso muda a eternidade, porque isso povoa o céu. As células estão se multiplicando, isso quer dizer que pessoas estão vindo para Jesus, porque a célula não multiplica apenas por bandeirinhas e balãozinhos e tudo mais. O que faz as células crescerem são as conquistas, são pessoas novas vindo para a célula, são pessoas novas ingressando para o reino de Deus. Isso é expandir o reino, e isso é eterno. Duas coisas você vai ver lá no céu, aqueles que forem.
Eu vi uns 6 amém só. Pastor, tem uma excursão para ir para o céu? Eu falo, não, querido, nós vamos definitivo. Não é para ir lá ver como é que é e voltar. Nós estamos falando de que o Senhor vai levar aqueles que forem fiéis até o fim. Aqueles que viver para Deus até o fim. É isso que a palavra está dizendo. Então vai ser uma grande, grande festa. E essas duas coisas vai ter no céu: você e a palavra de Deus. A palavra nunca muda, a palavra é eterna. A palavra de Deus vai ter lá no céu. E pastor, vai ter que estudar a Bíblia lá no céu? Não, porque o autor da vida vai estar lá. E você vai ter uma eternidade para descobrir sobre ele. Isso tem a ver com o céu. Então cuide da sua vida no céu, cuide com aquilo que é eterno. Cuide da sua vida aqui na terra. No versículo 8 diz assim: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Ame-se sinceramente. O que quer dizer essa palavra sinceramente? Sem cera, sem máscara, seja transparente. Ó, eu te amo, mas não gostei da sua atitude. É difícil de ouvir, mas é mais difícil de falar. Se eu falar, a pessoa vai ficar triste, vai se perder, ela vai embora. Se for dito em amor, isso não vai acontecer. Então, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, e esse é o grande desafio, sem reclamação. Sem reclamação. Você já foi servido por alguém que estava reclamando? Ó, tá aqui, ó, vou colocar essa comida para você, mas isso aqui deu tanto trabalho, você só me dá trabalho nessa vida, pelo amor de Deus, você podia se virar um pouco mais. Ó, tá aqui, tá? Né? Tá até gostoso, saboroso, mas você não tem prazer, porque a pessoa fez com um mau gosto, e reclamando tanto. Aliás, foi isso que fez com que o povo de Deus não entrasse na terra prometida, porque reclamaram, e reclama de tudo, né? Eu não vou dizer, mas de repente você está pensando, não vou dizer quem. Que história é essa de pôr piscina no meio da igreja? Nós vamos virar batista agora? Porque é uma mania de copiar as coisas dos outros. Os batistas fazem isso há mais de 500 anos. E é a segunda vez que nós fazemos. E se está dando certo para eles, por que não copiar? Agora eu vou dizer sobre mim. Eu como pastor, eu prefiro copiar coisas que dão certo do que ser medíocre sozinho. E eu prefiro ser assim. Mas a palavra está dizendo, sem reclamação. Não é igual a mão. Você reclamou para vir na igreja hoje? A palavra diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos lá louvar. Olha, vai estar tão colorido e tal. Você sai animado, você vai, ai, mais uma vez, tem que vestir roupa, tem que ir naquele calor, não tem onde estacionar, vai ser com as crianças, vai estar uma bagunça, vai demorar um monte. Aí você sai bravo de casa, fura o semáforo, porque tem que chegar cedo na igreja, vem brigando com a mulher, chuta o cachorro, aí chega aqui, glória a Deus. Tem uns que sabem que é soldado de Cristo, fica louvando assim, ó, só em pensamento, vou louvar o Senhor. Está reclamando por dentro, que hora que vai acabar esse louvor? Que hora que vai acabar essa reunião? Sabe, Jesus resumiu todos os mandamentos nesses dois praticamente, dizendo que a gente devia cuidar com isso, o céu e a terra. Está lá em Mateus 22, não precisa colocar na tela, mas a palavra você conhece. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é um mandamento. Ame o Senhor teu Deus. Então, céu. Ame o Senhor teu Deus de todo o coração, alma e entendimento. Corpo, alma e espírito. E o outro, o segundo, é semelhante. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Uau! Depois ele pega mais pesado. Ele falou, ame o seu próximo como eu os amei. Por quê? Porque às vezes você nem se gosta muito de você. Aí fica fácil de amar as pessoas. Eu te amo, mas fica lá na sua, deixa eu na minha. Mas quando o padrão é Jesus, ama o próximo como ele amou, aí está tudo solucionado. Céu e terra. Então esse é a forma de viver
para Deus aqui nessa terra. Amém? Mais um item, vou terminar com esse. Envolva-se na obra de Deus. Uau! Pastor, mas você está dizendo então que eu preciso proteger meus pensamentos, mudar os meus hábitos, cuidar com as coisas do céu e com o relacionamento aqui na terra. Até aí, beleza. Até aí está na minha zona de conforto. Agora, envolver-se com a obra de Deus, versículo 10 desse texto diz assim: cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. Cada um receba o dom que recebeu para servir aos outros. Todos nós na face dessa terra recebemos um dom. E eu posso falar, quem está vivo levanta a mão. Nem todos, mas tudo bem. Você recebeu o dom da vida. De repente você recebeu o dom de falar. Vários e muitos dons, a multiforme sabedoria de Deus se manifesta na sua vida. E o que faz com isso? Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em quase todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo. É assim que está aí? De forma que quase todas as coisas? Está diferente ali? Nem colocaram lá. De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado. Faça como para o Senhor, esse é o segredo. E que seja a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Está aí o texto. Se alguém serve, faça com força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado. Deus nunca criou pessoas inúteis. Todos nós temos esse dom para multiplicar os talentos. Pastor, e quando nós não queremos viver para Deus? Eu não vou ler o texto porque é muito extenso, mas Tiago capítulo 4, ele é do versículo 1 ao 17. Ele está dizendo o que acontece com aqueles que não querem viver para Deus e acaba fazendo a vontade do inimigo. Não fale mal, não faça mal, tá? A receita de como viver, de uma vida para Deus. Então, eu pergunto de novo, para quem você quer viver? Para o que você está vivendo? Então você pode escolher hoje seguir ao Senhor. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis, a palavra diz. Mas Ele quer uma intimidade comigo e com você. E Ele quer te chamar de filho. Filho amado de Deus. Ele é um Pai amoroso. Pastor, mas Ele é o Criador do universo, é o Deus Todo-Poderoso. Ele é tudo isso. E na cruz de Cristo, Ele entregou o seu Filho, para que Ele fosse o primeiro. E eu e você pudéssemos aceitar Ele na nossa vida. E aí nós nos tornaríamos filhos de Deus. Sabe uma coisa que a gente fala, às vezes sem conhecimento, o mundo traz esse conceito, porque eu também sou filho de Deus. Principalmente quando está repartindo alguma coisa. Da minha parte aí, porque eu também sou filho de Deus. E às vezes você tem esse pensamento, então todo mundo é filho de Deus. Não, todos são criaturas de Deus. Para se tornar filho, só através de Jesus. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode voltar para Deus, voltar para o Pai, senão através do próprio Jesus. Então viver para Deus tem a ver com estar perto de Deus. Mas estar perto de Deus não como um servo, não como alguém que... Nós falamos de um reino que Deus tem. Nós não somos alguém que é um escravo nesse reino. Nós somos uma nação de príncipes, princesas do Senhor. Ele tem você como um príncipe desse reino. E Ele tem você como embaixador desse reino. O cargo que nós ocupamos para viver o que Deus quer que nós vivamos. E aquilo que Ele prepara para eu e você nessa terra é algo muito maior. Os anjos queriam fazer
essa obra. Imagine os anjos de Deus. E lá em Daniel capítulo 20 tem a descrição de um anjo. E Daniel não conseguia nem ficar em pé quando viu o anjo, achou que ia morrer. Imagine os anjos fazendo essa obra. E Deus falou: não, eu vou deixar essa obra para os meus filhos. Então nós somos e fazemos aquilo que é o exemplo de Jesus. E como começa, pastor? Você entregando a sua vida para o Senhor. Não para uma religião, não para uma placa de igreja, mas para um relacionamento com Deus. E esse relacionamento começa nessa entrega, de você aceitar Jesus na sua vida, ter Ele como seu único, suficiente Salvador e Senhor. Ter Ele como Salvador é muito bom, agora ter Ele como Senhor é um compromisso a mais, é um nível de intimidade a mais, porque Ele preenche esse vazio e te dá um propósito de vida. Propósito de vida até quando? Até que Ele volte. Ele vai ter que encontrar eu e você, fiel até o fim, fazendo essa obra. Foi anunciado, né, aniversário da igreja, 31 anos. E as pessoas perguntam: você está lá na igreja ainda? Eu falei: Jesus não voltou? Quando Ele voltar, eu não vou estar mais lá. Acabou o serviço, acabou a obra, acabou a carreira. Então, é algo que lá no céu provavelmente nós vamos ter saudade. Fala assim: oh, puxa vida, podia ter feito mais, podia ter dormido menos, podia ter reclamado menos. E aí depois disso não tem mais solução. O dia, o tempo, a hora é agora. Por isso que é um presente de Deus. Esse tempo que se chama hoje é presente. É um presente para nós fazermos a diferença na nossa vida e no reino de Deus para a eternidade. Olha que privilégio, que responsabilidade. Amém? Então feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e ore comigo essa palavra. Fala assim: Senhor Jesus, mediante a Tua palavra, eu quero dizer que eu quero viver para o Senhor, quero viver para Deus, quero viver com o Espírito Santo. Toma minha vida, Senhor, escreve o meu nome, Senhor, no livro da vida. Eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Me perdoe pelos maus caminhos, me perdoe, Senhor, pelos maus pensamentos, me perdoe, Senhor, pelos maus hábitos, me perdoe por não cuidar do meu relacionamento com o Senhor e com o próximo. Me perdoe por não me envolver com a Tua obra, conforme a Tua vontade. Eu te recebo e quero mudar a minha vida com a Tua ajuda, com a Tua direção, com a Tua proteção, com a Tua provisão, a partir de hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Olá, que bom que você nos acompanhou até aqui. Nós somos a Igreja Ceifa, a Igreja da Família. E a palavra que você acabou de ouvir é uma palavra centrada na Bíblia, é uma palavra de Deus. Portanto, eu creio que você foi tocado pelo Senhor, que Ele falou ao seu coração. E mediante a exposição desta palavra, eu quero fazer alguns desafios para a sua vida. Arrependa-se. A palavra de Deus diz: se você confessar com seus lábios, crer no seu coração, receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor para toda a eternidade. Segundo desafio: se você está por acaso afastado dos caminhos do Senhor, da igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo na terra, quero dizer que aqui você tem uma casa, uma igreja, uma família para pertencer. E você é muito, muito bem-vindo. Um terceiro desafio para a sua vida: se você não foi batizado nas águas, fazendo disso o seu compromisso público de fé, como diz as Escrituras, você é convidado a fazer o seu batismo, a batizar e pertencer a esta casa. Essa é uma grande oportunidade para a sua vida, mediante a palavra que você ouviu. Se você fez alguma dessas 3 decisões na sua vida, que é tão importante, fale com o nosso corpo pastoral, acesse o chat, escreva-nos e acesse o QR Code que está aí na sua tela. Obrigado, queridos, por nos acompanhar até aqui. Somos a Igreja Ceifa, Centro de Integração da Família, uma família
a pertencer. Muito obrigado, Deus te abençoe sempre.